Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Você me viu sentado ali no louvor porque as pernas estão doendo. Inventei de jogar bola mais cedo com os jovens. Esse menino parece que tem um foguete nas pernas. Só Jesus na causa, meu irmão. Eu corro de um lado para o outro, já chego lá mandando alguém entrar. Entra outra. Se não joga 2 horas de 10 até meio-dia. Misericórdia. 10 ao meio-dia, meu irmão. É gás, viu? Não tenho mais não pulmão para isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9. Vou ler aqui. Tem alguns que estão sem Bíblia. Não deveria. Amém? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Diga amém. Senta, irmãos. Descanse as suas canelinhas. Amém? Irmãos, uma das coisas que tem queimado muito no meu coração esses dias. Semana passada aqui nós vimos uma palavra baseada na vida de Pedro, quando o texto vai dizer que Satanás pediu para cirandar na vida de Pedro. Jesus disse: eu roguei ao Pai para que a sua fé não. Então Jesus rogou ao Pai para que Pedro fosse livre dos ataques ou que a fé de Pedro não desfalecesse. Então a ideia do Senhor não é nos livrar, é nos fortalecer. Diga amém por isso. E esses dias eu estava meditando nessa palavra, em 1 Pedro capítulo 5, aonde vai falar exatamente isso. Porque, irmãos, quanto mais os dias se aproximam do fim, mais a gente vai precisar estar com a fé fortalecida no Senhor para suportar. Percebam uma coisa aqui nesse texto. Pedro, ele está trazendo os últimos conselhos nessa carta. Ele não está pegando um sermão montado e levando para uma determinada situação. Pelo contrário, ele está dando ensinamentos finais, conselhos finais, e ele vai trazer para nós, de verdade, como que nós precisamos estar mediante as ações do inferno. Sabe qual que é o meu e o seu erro? É quando a gente só vai buscar se revestir, sabe, em Deus, armaduras, quando o inferno consegue, de alguma forma, afetar a nossa fé. Ou quando o inferno, de alguma forma, se levanta em algumas situações, aí você diz assim: eu tenho que buscar Deus, eu tenho que me revestir. Não, irmãos. Nós precisamos, dia após dia, estar fortalecidos no Senhor. Estar revestidos no Senhor. Porque, preste atenção, o texto está dizendo para nós: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso. Preste atenção, o texto não diz que ele vai andar ou que ele andou. O texto está no presente. Então o texto está dizendo que ele anda. Então, se ele anda, olha só os conselhos de Pedro aqui para nós. No capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios, ou seja, esteja consciente, mas estejam vigilantes. Se você for observar o que Jesus falou no capítulo 26 de Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele disse assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é? Se você olha para a ideia de Deus do Espírito, Deus quer falar comigo e você no Espírito. Não é nas emoções, não é na carne, é no Espírito. É tanto que a Bíblia, quando vai trazer para nós acerca da paternidade de Deus, ele vai dizer: o Espírito de Deus testifica com o nosso. Então é no Espírito que ele está dizendo aqui, ó, o Espírito está pronto. É tanto que quando a Bíblia fala assim, que a carne volta para o pó e o Espírito volta para Deus que o... Quando a gente entende as palavras de Deus no Espírito, irmãos, tudo começa a mudar em nós.
E quando ele está falando aqui com os discípulos acerca de vigiar e orar, é aquele texto exato que você conhece muito bem. Quando os discípulos estavam ali, Jesus estava precisando de intercessores, e Jesus agora vai dar uma palavra para ele dizendo: vigiem e orem. Porque o seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Então, nessa primeira lição, eu queria que você caminhasse comigo. Eu vou mandar essa mensagem no grupo dos líderes. Diga comigo: permanecendo firmes na fé. Como é que a gente permanece firme na fé? Irmãos, quando se falar em fé, eu queria que você tivesse na sua mente aí alguns pontos importantes. Existe o dom da fé, que está lá escrito, mas existe a fé salvífica, aquela fé que você creu em Jesus quando você ouviu a palavra. Lígia perguntando aqui ainda agora, como é que você foi alcançado, né? Que você passou a crer em Jesus, ter fé em Jesus, e ela trouxe aqui alguns meios, né, de verdade, que nós somos alcançados. Essa é a fé salvífica. É aquela fé que você agora passou não apenas a acreditar que Jesus existe, mas uma fé que trouxe para você salvação. É uma fé que você entendeu exatamente que fora de Jesus não tem salvação. Nenhum outro nome há além do nome de Jesus que pode salvar o homem. Essa é a fé salvífica. Só que quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, eu falei isso aqui semana passada, eu quero estar repetindo isso para vocês estarem apercebidos do que Deus está falando com a gente. Ele diz: tomando sobretudo o escudo é esse aqui. Essa aqui é a fé que você vai precisar exercer diariamente. Fé para ser salvo você já tem, diga amém. Glória a Deus por isso. Crer que não existe outro nome que salve, você já sabe. Agora nós vamos precisar diariamente da fé que nos ensina a perseverar. Toca para alguém aí e diga assim: a fé que nos ensina a perseverar é dela que nós vamos precisar para os últimos dias. O exemplo que Pedro dá aqui nesse capítulo 5 é que ele está dizendo, irmãos, há 2000 anos atrás, ele está dizendo: neste momento existem irmãos nossos que estão sofrendo perseguição por causa do nome de Jesus. E eu digo para você, nesse momento existem homens e mulheres que estão sendo mortos por causa do nome de Jesus. Existem vários vídeos, se você for pesquisar na internet, principalmente no site Portas Abertas, de pais que estão vendo seus filhos serem violentados e os seus filhos serem mortos por extremistas radicais que não aceitam o nome de Jesus. E eles precisam ver aquilo e eles precisam suportar aquilo. Essa é a fé que eu estou falando nesta noite. Talvez a oração que você vai precisar usar para esses últimos dias, irmãos, não é uma oração para você alcançar algumas coisas, é uma oração para você aprender a perseverar no Senhor. Permanecendo firmes na fé. Primeiro, vigiando. Quando vigiamos, não entregamos ao inferno aquilo que conquistamos em Cristo. Se você for ver o texto lá em Efésios, quando ele diz assim: não deis lugar ao diabo, não está falando de pessoas, irmãos, está falando de lugar geográfico. A palavra ali no grego é topon, que significa lugar, posição, local ou região. Você sabia disso? Quantas vezes a gente orou, você orou dizendo assim: Senhor, entrega essa cidade nas nossas mãos. Senhor, faz isso em tal estado. Faz isso no Brasil. Quem já orou assim, para que o Senhor salve o Brasil? Sim ou não? Então, é justamente a oração que nós fazemos, dizendo: Senhor, o Brasil é do Senhor.
A palavra vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando você fala assim, em Deus ser Senhor de uma nação, você está dizendo: Senhor, tira da mão do inferno o domínio. Irmãos, esses dias nós vimos nas escolas sendo afetadas. É o inferno tentando conquistar território. Esses dias, lá em Neópolis, naquele colégio Agonaldo. Você ficou sabendo, Eduardo? Teve uma criança que já estava entregando envelopezinhos ali, anunciando que já tinha gente se preparando para atacar. A polícia foi lá. Você soube disso, Lídia? A polícia foi lá, segurou o menino, chamou os pais. Ele teve que ser expulso da escola. Então, quanto mais o fim se aproxima, mais precisamos pedir ao Senhor que nos dê estrutura para aprender, suportar. Porque para os últimos dias não é melhoria que vai haver. Pelo contrário, quando a Bíblia diz, quando todos acharem que há paz e segurança, o texto vai dizer, aí virá repentina destruição. Diga para quem está do céu, vamos pregar comigo, irmãos. Diga: cuidado quando tudo estiver calminho na sua vida. Olhe para quem está do seu lado, diga isso para ele, irmão. Diga: cuidado quando tudo estiver calmo. Só tem um jeito de o inferno ser incomodado: quando homens e mulheres de Deus decidem se levantar. Porque por mais que... Deixa eu virar para mim aqui que eu estou falando muito alto. Está alto aí, irmãos? Tá? Tá vendo? Deixa eu virar essa aqui. Quando você virar assim é por isso. Vou dar aqui um exemplo para você. Você está calminho no seu lugarzinho lá. Você é aquele... nem é, como é que diz a palavra? Nem é carne e nem é peixe. Ora quando dá, busca quando dá, se envolve quando dá. E tal, está tudo tranquilo. Agora comece a ter uma vida de oração. Comece a ter uma vida de mergulhar em Deus nas Escrituras Sagradas. Comece a praticar o jejum. É uma coisa natural que você vai ter na sua vida. O inferno vai se levantar contra você. E daí nós não podemos ter medo. Porque você... tem gente que diz assim: mas pastor, está acontecendo tanta coisa na minha vida. Irmãos, a gente não pode mais orar dizendo: Senhor, livra. Não, Senhor, fortaleça. Porque faz parte de todo um projeto de Deus na sua vida. Porque a ideia de Deus é pegar a igreja dele, é transformar na igreja dele, pegar homens e mulheres e deixarem capacitados, para que quando os dias maus chegarem, para que quando os dias finais chegarem, sermos uma igreja que, independente de qualquer coisa, não vai abrir mão de Jesus. É exatamente isso. E daí a nossa fé, ela vai precisar estar pautada naquele que é a rocha da igreja. Naquele que é o fundamento da igreja. Por quê? Porque os dias maus vão revelar aonde a casa está edificada. Só tem uma forma de Deus mostrar como está a minha e a sua casa. No dia dos rios, dos ventos, quando as águas baterem com grande ímpeto, aí a nossa casa vai ser revelada, se ela está de verdade edificada sobre a rocha, ou se ela foi construída sobre a areia. Porque a fé, ela vai nos mover a isso, irmãos. Dentro deste lugar, posição, local e região, nós precisamos de verdade ouvir o que Jesus disse: vigiem e orem. A gente tem que orar muito, mas a gente tem que vigiar muito mais. Eu estava conversando esses dias com algumas pessoas, eu disse assim: olha, existem alguns portais que são legais para que o inferno ele tenha acesso. São os olhos, a boca e os ouvidos. Lá em Mateus, Jesus disse que candeia do corpo são os... de sorte que se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Eu estava agora me arrumando lá para vir para cá, e o Senhor me fez lembrar de Gênesis. Eu disse: mas o que isso tem a ver?
Aí o Senhor disse assim: lembra de Adão, quando a proposta chegou ali para sua esposa? Eu digo, tá certo. Lembra que a serpente disse assim: não, no dia que você provar do fruto, você vai conhecer o bem e o mal. E o texto vai dizer, se você pegar em Gênesis: e Eva viu que a árvore era para dar o quê? Conhecimento do bem e do mal. Ela viu, ela percebeu. Só que ali, ela, humanamente falando, era bom. A proposta era bacana. Eu disse, sim, Senhor, e o que isso tem a ver? Dentro desses portais, daquilo que nós enxergamos. Lembra que quando ela provou do fruto, o texto diz, e ela viu, e eles viram que estavam, ou seja, agora o pecado está revelando a nudez. Então, nem tudo que a gente olha e a gente vai achar que é bom está dentro daquilo que o Senhor propôs para nós. Só se percebe no mundo espiritual depois que se rompe uma aliança. Sabe, e dentro disto, eu estava falando para os jovens o seguinte, eu disse, a gente precisa nesses dias, de verdade, tomar muito cuidado com aquilo que se vê. Aquilo que se vê na internet, aquilo que se enxerga, aquilo que se percebe nas coisas. Porque, meu irmão, se você estando na brecha, buscando a Deus, já não é fácil caminhar com Jesus. Imagine dando brecha. Eu vi, acho que foi Bruno, há um tempo atrás, ele falou sobre a palavra retaliações. Existem retaliações que o inferno tenta usar contra você. E na maioria das vezes ele consegue ter acesso, não é porque Deus é ruim e está deixando, é porque ele encontrou um portal aberto. O portal daquilo que falamos tem tudo a ver com a água que jorra. A mesma fonte não pode jorrar água doce e jorrar água amarga. E é aqui que a gente precisa de verdade, irmãos, dentro desse ponto de estar vigiando, estar apercebido, para que esse adversário que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se vigiamos naquilo que vemos, se vigiamos naquilo que falamos e se vigiamos naquilo que ouvimos, pode ter certeza, o inferno pode espernear de um lado para o outro, mas ele não vai tocar, porque o sangue do Cordeiro ainda guarda. Se você vai ver em Êxodo, quando o anjo da morte está passando, ele só não passava na casa que tinha sangue nos umbrais. Aleluia. Porque na casa onde tem o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não entra. Então, de verdade, irmãos, é tempo de a gente viver aquilo. Aquele que é santo se santifique mais. Aquele que é sujo se suje mais ainda. Vai entrar num relacionamento, vai entrar numa empresa, vai fazer alguma coisa. Irmão, seja santo naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Hoje estamos vendo um tempo onde o que mais as pessoas falam é que tudo é normal. Não, namorar e praticar sexo é normal, é besteira isso. É promiscuidade, é pecado. E esses são portais que Satanás entra. E Deus não vai abençoar nada que comece em pecado, que é a prática de pecado, porque tem que ter renúncia. Aleluia. Poderia estar aqui, olha uma palavra, pá! E você sair daqui chapadão de Deus, cheio da presença, mas, irmãos, para esses dias é de fé que a gente precisa. É perseverar, é termos fé para perseverar, vivendo uma vida em santidade. Vigiando naquilo que vemos, vigiando naquilo que falamos e vigiando naquilo que ouvimos, porque tudo que alimentamos se torna sementes em nosso coração. Aleluia.
permanecendo firmes na fé e resistindo aos ataques do inferno. Versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 5, vocês estão comigo, irmãos? Olha o que o texto vai dizer para nós. Resisti-lhes firmes na... Irmãos, é resistência. É resistindo mesmo. O inferno vem com as propostas e você diz, não, eu não quero. Tiago 4,7, ele diz, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, de vós. A gente fala muito sobre resistência e a gente acaba esquecendo sobre a submissão a Deus. Se submeter a Deus, irmãos, vai te levar para um lugar de resistência. Quando eu me submeto a Deus, não é mais eu quem vivo. Não sou mais eu quem me movo, não sou mais eu quem faço. É Cristo quem vive em mim. É Cristo quem manda, é Cristo quem é o Senhor. Isso é submissão. Tem horas que dá vontade de dizer, Senhor, olha, faça de outro jeito. Aí o Senhor vai dizer, não, é a minha vontade, não a sua. Só que quando você vive a vontade do Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é estabelecida na minha e na sua vida. Só tem um jeito do inferno fugir diante de você. Mas ele está ao redor, ele está andando, ele está observando, ele está tentando pegar em você brechas. Mas quando você está, meu irmão, diante do Senhor, sabe, rendido. Quando você está diante do Senhor dizendo, Senhor, é a sua vida, é a sua vontade, é o seu propósito, é o que o Senhor quer, não o que eu quero. E daí automaticamente Deus vai fortalecendo a sua vida, a sua fé, vai lhe ensinando a aprender a ir resistindo às propostas do inferno. Porque o salário do pecado é a morte é eterna, é espiritual. Por isso que também para esses últimos dias permanecermos firmes é se submetendo a Deus e resistindo ao inferno. Como que nós vamos permanecer firmes também na fé? Como que nós vamos estar firmes nesses dias? Diga comigo, batalhando pela fé. Irmãos, Judas vai falar no capítulo 1, versículo 3. Não, coloca ali para mim não procurar aqui, para a gente ganhar tempo. Judas 1, 3, só tem um capítulo, né? Esse Judas aqui não é o que traiu Jesus, não. Esse Judas aqui é o irmão do Senhor Jesus. Me perguntaram se esse era o Judas Iscariotes, um dia desse eu disse não. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Diga comigo, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi dada para quem? Com muita ousadia, diga para quem está no céu, diga, não foi para o ímpio que a fé foi dada, diga, foi para você, crente. Ô glória! Essa fé foi dada para você, para os santos. E a expressão aqui é batalhar diligentemente, é dia após dia, pela fé, irmãos. Pastor, eu tenho que batalhar? Tem, meu irmão. Uma hora você vai dizer bem assim, eu vou largar a rede. Aí Jesus vai dizer, quem mandou largar a rede? Uma hora o inferno vai ficar atacando. Irmãos, eu falo essas coisas e daqui a pouco, amanhã, o inferno já fica ali atacando. É um negócio horrível. Mas eu vou denunciar esse coisa ruim, esse nojento. O inferno, ele trabalha da seguinte forma. Ele vai usar aquilo que você provavelmente já é fraco, você já cedeu. Aí ele vai numa área e não consegue. Aí você venceu, batalhou pela fé. Aí depois ele vai em outra área que você também um dia já cedeu. Aí você vence, aí ele vai na outra. Aí você tem uma hora que você está lá em cima do monte, se sentindo Moisés, sabe, dizendo assim, aqui o fogo está caindo.
está cheio de Deus. Mas uma hora a gente desce do monte e a gente percebe que lá embaixo a realidade é outra. E lá embaixo é uma vida comum e normal. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Sabe, de tudo, é uma vida normal. E é exatamente nesse âmbito que o inferno consegue distrair muita gente. Porque é um âmbito que você, diante de Deus, você não está errado, você está fazendo certo. Você está trabalhando para manter sua casa, para cuidar da sua casa, dos seus filhos. Só que ele acaba dando fardos para você. Não Deus, mas o inferno, que não está dentro daquilo que é a proposta de Deus. Porque Deus não dá nada para os filhos que afastem dele. E daí você sai acumulando um fardo, outro, uma coisa e outra, e daqui a pouco você não tem mais secreto com Deus, e daqui a pouco você não tem mais vida com Deus, e daqui a pouco você percebeu que você se distraiu. Pastor, e se distrair é pecado? Não, mas é arriscado. Vai resultar no pecado. Vou repetir uma das coisas que eu falei esses dias aqui: quando ele não consegue destruir, ele tenta distrair. Por isso que a fala de Pedro é: sejam sóbrios e sejam vigilantes. Quando Jesus está ali sendo tentado, você vai perceber que ele fala uma proposta. Jesus disse: não, está escrito. Mas faça isso porque está escrito. Jesus diz: não. Jesus está resistindo, irmãos. Mas eu vou dar o reino, todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. Diz: não, porque está escrito, só se curvará diante de Deus e só a Ele servirá. Irmãos, perceba que a resistência de Cristo está dentro da palavra de Deus. Por isso que precisamos de verdade estar pautados na palavra, para quando o inferno tentar te parar, tentar atacar a sua fé, tentar roubar a alegria de caminhar com Jesus, você dizer: não, porque eu tenho uma palavra que Jesus disse, e Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é palavra, é você liberar a voz de comando. É uma hora você olhar para o espelho e você dizer bem assim: não, o Senhor está com você. O inferno vai dizer: você está só. O inferno vai dizer: mas você tem que parar. Olhe para dentro de você, olhe para a sua alma. É por isso que a palavra precisa ser pega no espírito. Aleluia. Porque quando a gente entende isso, irmãos, a gente vai começar a mudar alguns posicionamentos no mundo espiritual. Aleluia. Batalhar pela fé é isso. E como é que nós vamos batalhar pela fé quando vier o cansaço, desânimos, se entristecer? É com o escudo da fé que eu falei semana passada. Se na primeira investida você para, se nos ataques da vida, nos embates da vida, o inferno conseguiu enxergar que você baixou a guarda para parar na caminhada, os dardos que ele lança não são apenas mais setas pequenas, são dardos inflamados. Eu digo para você, a ideia do Senhor é ensinar você a lutar com as armaduras de Deus. A ideia de Deus é que você aprenda a resistir os ataques. A ideia de Deus, irmãos, é porque normalmente o ser humano, ele quando não se tem uma vida com Deus, quando não se tem experiências na caminhada com Deus, normalmente se coloca a confiança, se coloca as responsabilidades que são nossas, são dos sacerdotes reais, da geração eleita. A gente quer colocar na mão de alguém. E daqui a gente vive pedindo oração para alguém: ore por mim, faça isso, faça aquilo. E o Senhor está dizendo: não, eu quero que você aprenda a lutar as suas batalhas. Quantos estão entendendo isso? Imagine se você está diante de uma guerra e você... Aí tem Thomas aqui, Thomas está com a harpa. Aí a gente diz bem assim: Thomas, vou botar você na frente da batalha, você vai pegar a sua harpa, o seu teclado aí, e você vai ficar tocando, irmãos. O que é que eu estou fazendo com Thomas?
O cara vai vir lá com escudo, com espada, com lança, com tudo. Claro que na Bíblia a adoração vence. Mas as armas de quem vai à frente são armas em Deus. Que se a gente souber usá-las, irmãos, você se torna uma potência nas mãos do Senhor. E essa é a vontade de Deus. Que a sua igreja se transforme em um poderoso exército. Para quê? Para que todas as vezes que o inferno tentar atacar, tentar reagir, somos uma igreja que ainda estamos de joelhos clamando a um Deus que ainda está de pé no trono. Aleluia. Fortalecidos no Senhor. Efésios 6:10, ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Porque se a gente olha para as nossas limitações humanas, falta força muitas das vezes na caminhada. E não adianta nem eu perguntar, quantos aqui, meu irmão? Que pergunta, todo mundo passa por isso. Todo mundo um dia já ficou cansado da caminhada. Todo mundo um dia já ficou ali dizendo: Senhor, eu cheguei até aqui, não sei como não, é o Senhor que está aqui comigo. Isso é uma coisa normal. E se você percebe que isso é uma coisa normal na vida e na caminhada com o Senhor, por que nós não nos entregamos mais em um lugar de dependência em Deus? Por que a gente não entra nesse lugar em Deus e a gente diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a usar as armas certas. Porque qual que é a do inferno? A do inferno é que você use armas físicas, terrenas. Isso nada resolve, porque a justiça do homem não opera a justiça de Deus. E aqui Paulo está ensinando para nós que é na força do poder de Deus. Sabe por quê? Porque Isaías 40:31 vai dizer: é Ele quem dá força ao cansado. É Ele quem revigora a força daquele que não tem nenhum vigor. É o Senhor. Está cansado? Está cansada? Está sem força? Ele dá força. Ele é a força exata que a igreja precisa. Como permanecer firme na fé, revestidos de toda a armadura. 6:11 de Efésios. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas do diabo. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Irmãos, preste atenção. Ele não está dizendo de uma parte da armadura, tem que ser toda a armadura. É o capacete, é a couraça da justiça, é a espada do Espírito, é o escudo da fé, é os pés calçados com a preparação do Evangelho. É exatamente isso que nós precisamos ter diariamente com o Senhor. Repito, porque o nosso adversário anda ao nosso derredor. Mas eu louvo a Deus porque existem os anjos do Senhor para nos guardar. Irmãos, eu estava lembrando esses dias que 2008, ou foi 2008 eu acho, no dia que eu sofri um acidente de moto, irmãos, eu caí daqui para o Júnior Vasco ali. Foi coisa de cinema de Hollywood. De bater aqui e voar até lá, numa pista, 3 da tarde. Me explique como é que isso acontece. Me diga aí. Como é que você voa daqui para lá, irmãos? Em frente ao cemitério, diga misericórdia. Em frente ao cemitério. Bem em frente à casa de Huguinho, onde o Huguinho mora ali. Quem já foi na casa de Huguinho ali? Bem ali, meu irmão. Caí bem em frente ao cemitério. Sem capacete, nem nada. Voei numa pista asfalto. E não tive um arranhãozinho para dizer assim. Por quê? Porque os anjos do Senhor ainda estão acampados para guardar aqueles que livram e temem a Deus. Então é a gente olhar e entender que existe um Deus
sabe que tem o domínio, o governo, o controle nas mãos, que me guarda e te guarda. Que todas as vezes que o inferno tentar matar, ele não consegue, porque estamos guardados na palma das mãos do Senhor. Você é de Deus e o maligno não lhe toca, pastor, mas já sofreu alguns danos na vida, é normal, mas matar não, porque Deus é contigo. E é exatamente dessa forma, estando revestidos. Eu vejo o apóstolo Paulo em Gálatas 6,17, ele dizer: olha, não quero que ninguém venha tirar minha paz não, ninguém venha me perturbar, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Vou repetir algumas coisas para você entender que Deus está repetindo isso para nós, porque Deus está treinando a nossa fé. Porque os diplomas vai dizer aquilo que você conquistou, se formou, está formado. Mas são as marcas que vai mostrar que você venceu. Aí Paulo está dizendo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E quando a gente olhar para as marcas, a gente diz: ei, elas denunciam que um dia Cristo me guardou, Cristo me livrou e Ele poupou a minha vida. Amém? Duas coisas para a gente encerrar e a gente orar. No Getsemane, Jesus fez uma oração, e a oração de Jesus foi: Pai, se possível for, aparta de mim este. Ele mesmo respondeu o quê? Todavia, não seja como eu quero, mas como tu, seja feita a tua vontade. Irmãos, o próprio Jesus respondeu isso. Se você olha o apóstolo Paulo, quando ele está lá orando, ele está dizendo assim, em 2 Coríntios, ele diz assim: eu orei 3 vezes ao Senhor, para que ele tirasse da minha carne o quê? Aí o Senhor tirou o espinho da carne de Paulo. O que é que o Senhor disse para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o propósito disso aqui. Ele está dizendo, então, de bom ânimo agora, de boa vontade, eu vou me alegrar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque é nesse lugar que a gente vai olhar e vai dizer: Senhor, quanto mais parece que a gente está fraco, é o lugar onde o Senhor está dizendo: é aí que o meu poder se aperfeiçoa em você. Porque é um lugar de dependência. É um lugar que parece que o inferno está triunfando, está dizendo: acabou, matei. Aí o Senhor está dizendo: não, eu estou colocando dentro de uma aljava, porque eu estou te guardando. Aleluia. O poder de Deus é aperfeiçoado nas fraquezas. É quando você diz: Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade, Senhor, estou fraco, Senhor, estou me arrastando, não estou conseguindo. Ele está dizendo: é desse jeito mesmo. É desse jeito que o meu poder está sendo aperfeiçoado em você. Eu estou te aperfeiçoando. E é exatamente isso que Tiago falou no capítulo 1, irmãos. Olha o que Tiago disse aqui, versículos 2 ao 4. Fique de pé, irmãos. Pessoal do louvor pode subir aqui. Tiago 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa a nossa fé, ela é provada. A sua fé vai ser provada. Só que a provação da sua fé, ele está dizendo para mim e para você, uma vez confirmada, é isso que Deus está fazendo, está provando. Diga comigo, ela vai produzir em mim perseverança. Um dos sinônimos de fé é perseverança. É o pistis de Deus.
Então, a ideia de Deus é exatamente essa. É que a provação da nossa fé confirmada, ela vai produzir perseverança. Então, a fé que estamos fundamentados e que estamos perseverando em Deus, ela está gerando em nós perseverança. E a perseverança é exatamente o mecanismo que Deus está usando para fazer com que você, além de se submeter à vontade de Deus, você aprenda na perseverança a resistir às astutas ciladas do diabo. E aqui ele termina dizendo no versículo 4: ora, a perseverança deve ter ação. Ele não vai parar pela metade. Tem que ter ação completa. Aleluia. E ele diz: para que sejais, olha o propósito de Deus aqui, coisa linda, irmãos. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aquilo que para nós é sinal de Deus nos abandonou, ou Deus não está se importando, Deus está dizendo: não, eu estou usando exatamente isso. E muitas das vezes queremos atribuir isso para o diabo. E o Senhor vai explicar lá na frente aqui, que quando vocês forem tentados, não diga que vocês são tentados de Deus. A palavra aqui não é tentação, a palavra aqui é provação. Aleluia. É por isso que Tiago, mais na frente, ele vai explicar exatamente isso. Existe uma diferença da provação para a tentação. Deus, quando prova, ele tem um propósito disso aqui. Quando ele vai provar a nossa, diga, fé. Para que depois da provação da fé, o resultado dela, o que vai gerar dela é a perseverança. Exatamente isso, para que a gente não pare. É exatamente isso, irmãos, e a gente pregar um sermão como esse hoje, e amanhã o inferno dizer: pare. Amanhã o inferno dizer assim: não, é tudo diferente disso aí. Irmãos, a serpente é horrível. É igual o Éden. Não, Deus falou assim, foi, mas não é desse jeito não. Se você provar, vai acontecer o contrário do que ele disse. É exatamente quando a gente precisa olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Palavras de comando, para você olhar para o espelho, para você olhar para a sua alma e dizer: alma que está abatida, porque está perturbada dentro de mim, espere em Deus. Aleluia. Eu quero orar nesse propósito. Mas pastor, parece que não passa. O texto está dizendo aqui em Tiago que Deus está aperfeiçoando a perseverança dos santos. Exatamente porque Deus está tentando fazer em mim e você trazer uma perfeição, não no sentido de sermos inerrantes, não é nesse sentido, mas uma perfeição pautada em santificação, em correções diárias daquilo que outrora nos afastava de Deus. Paizinho, nós te louvamos, porque a tua palavra é viva e ela é eficaz. Ela produz no coração do homem, das pessoas, um resultado extraordinário do Senhor. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor fortaleça os meus irmãos, que o Senhor continue encorajando o teu povo. Oramos para que dentro de cada um, aquilo que foi liberado no Espírito, o Senhor traga clareza, o Senhor traga confirmação, que o Senhor testifique isso nos corações, que o nosso espírito venha se alegrar, venha exultar no Deus da nossa salvação.
Eu oro para que o Senhor repreenda todos os ataques nas mentes. Eu oro para que o Senhor tire toda a amargura de coração, toda a tristeza dos corações, toda a dor dos corações. Que o Senhor traga renovo, porque é o Senhor quem continua ainda dando força ao cansado. É o Senhor ainda quem continua revigorando as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu oro para que continuemos olhando para o alto, olhando para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. A confiança do seu povo está no Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós entendemos o real propósito da sua vontade para nós. Eu oro para que tudo que, ainda que as suas escrituras falem que serão sinais dos últimos tempos, tudo venha cooperar para o bem em nós. Em nome de Jesus, guarde a casa de cada um, guarde os filhos, Senhor. Eu creio, Senhor, que quando, assim como nos dias de Moisés, assim como nos dias de Cristo, todas as vezes que tentaram matar as crianças, as nossas crianças, era porque um libertador estava para nascer. E eu creio que essa vai ser uma geração de libertadores, Senhor. Eu oro para que nós, como pais, sejamos pais responsáveis, que venhamos dar direções aos filhos, que venhamos ser bons exemplos para os filhos em casa, que eles enxerguem em nós o Cristo que nós pregamos, para que os mesmos possam ter uma vida com o Senhor. Eu oro para que em nome de Jesus Cristo, altares nas famílias sejam erguidos, Senhor. Que sejam altares erguidos nos lares. Pai, os nossos filhos, as crianças não têm culpa, Senhor, das irresponsabilidades dos pais. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor batize cada pai com temor no coração. Que haja um batismo de responsabilidade. Para que, Senhor, tenhamos filhos que serão uma geração forte no Senhor. Filhos que terão destinos. Filhos que sabem a sua origem, mas também que sabem o seu destino, Pai. Que o Senhor esteja convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que o Senhor esteja abençoando cada um. Que esta palavra, Senhor, nos encoraje. Que ela provoque em nós, meu Senhor, um desejo tão ardente no nosso coração, de sair daqui nesta noite com o coração queimando para estar no secreto, com o coração queimando a dizer: Senhor, me ensina a usar as armas certas, para que eu venha permanecer firme no Senhor. Assim eu te louvo, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é o motivo da nossa alegria. Seja engrandecido, Paizinho, nesta noite. Em meio aos louvores, a sua igreja te adora. Amém. Vamos louvar o Senhor.